Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre algo muito interessante e que às vezes pode não ser um lugar comum para vocês. Vocês já ouviram falar sobre tesouro direto? Sabe como é que funciona? A gente vai conversar exatamente sobre isso. Então vamos lá? Então, nossos objetivos são compreender o que é um título do Tesouro Direto, entender como investir no Tesouro Direto e programar um sonho investindo no Tesouro Direto. Já ouviram falar sobre isso? Então vamos lá. Primeiro, o que é Tesouro Nacional? Vamos entender primeiro para quem a gente vai emprestar. Tesouro Nacional é o caixa de um país, ou seja, o caixa do Brasil, caixa dos Estados Unidos, de qualquer país, é o Tesouro Nacional. Ele é administrado, no caso do Brasil, pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. O Caixa brasileiro está sempre precisando de dinheiro. Desta forma, o STN gera títulos de dívidas que são pequenos pedaços de uma dívida, que podem ser adquiridos por qualquer pessoa. A pessoa que adquire esse título passa a ser credora do governo brasileiro e como se estivesse emprestando dinheiro a juros para o governo. Este ato chamamos de investir no Tesouro Direto. Isso é muito comum não só no Brasil, assim como em qualquer país da Europa, da América do Norte, é muito comum esses tesouros, aplicar em tesouro, que são rendimentos, vamos dizer, papéis muito seguros, né? No Brasil nós temos papéis seguros, nos Estados Unidos papéis seguros, e cada país vai determinar uma taxa de rentabilidade para isso. A Arguri coloca o seguinte: trata-se de emprestar dinheiro diretamente ao governo. Mas como é que a gente faz isso? Ela ainda coloca assim: e ser remunerado com um pagamento de juro. Quando você compra título do Tesouro Direto, o governo fica ali devendo. E acredite, ele, o governo, é o melhor pagador de dívida que existe. Ela fala isso no livro dela de 2018, como eu estava comentando. Governo, é muito difícil acontecer um problema de um país como o Brasil, ou Estados Unidos, ou na Europa, de ter um problema de não recebimento desse título. Então, é talvez o título mais seguro que existe no Brasil, é exatamente o título garantido pelo governo, que ele usa esse dinheiro exatamente para quê, pessoal? Para rolar as dívidas anteriores que ele já tem e também para possibilitar investimentos que ele queira fazer em qualquer área que ele queira aplicar. Pode ser na infraestrutura, pode ser na educação, pode ser na saúde, que sai além da arrecadação, né, que ele necessita. Então vamos pensar um pouquinho. Ter dinheiro suficiente para emprestar a um país parece ser muito distante da realidade, não é mesmo? Precisa ter quanto dinheiro para iniciar esse processo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e jogarem aí qual que seria o mínimo necessário para conseguir emprestar dinheiro para o governo. Quanto vocês acham que é? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos para conferir. Pode correr ali no Google e ver lá quanto que seria no mínimo necessário hoje para começar a investir no Tesouro Direto.
Então, pessoal, quem conseguiu ir rapidinho ali, quem não conseguiu ir pesquisar, pode ter chutado. Alguns dizem assim, eu preciso de bastante dinheiro, R$1.000. Não, não precisa tanto não, gente. Tem vários investimentos e depende ainda se você quer fazer parte e precisa aonde aplicar. É muito simples, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bem, uma das coisas que você pode fazer é acessar aqui esse site www.tesourodireto.com.br e aqui você consegue ver nessa abazinha ali os preços e taxas que você pode receber. Aqui eu tirei num determinado momento, que isso pode variar, alguns dos títulos, ó. Olha os títulos aqui, Tesouro Direto pré-fixado para 2024, quer dizer, o resgate em 2024, 2026, Tesouro fixado em 2031, usando a taxa Selic em 2024, 27, o IPCA mais 2026, 35, 2040. Tem vários títulos ali. Você vai escolher qual que tem de acordo com a rentabilidade. Veja, esses aqui são pré-fixados, já tem uma taxa pré-fixada. Esse daqui tem a taxa Selic, que a gente já conversou com ele, e mais uma taxa fixa. E aqui pela taxa do IPCA, que é um dos índices mais utilizados. E aqui está os valores mínimos de cada um deles, ó. Ou seja, olha o valor desse Tesouro IPCA mais de 2026, R$ 30,29 a uma cota. Ou seja, é muito barato você começar a investir, não é verdade? Então, é um rendimento seguro e um rendimento que é bem tranquilo de você receber. Vai aparecer várias dúvidas, vamos tentar esclarecer um pouquinho de cada um dos tipos. Nós falamos do tesouro pré-fixado, indicado para aquelas pessoas que querem realizar investimentos de curto prazo. Título pré-fixado, ou seja, no momento da compra você já sabe quanto irá receber no futuro. Ou seja, você aplicou lá R$10.000, você já sabe quanto no final do período você vai poder sacar. Tesouro Selic, que é a taxa, aquela taxa que é utilizada praticamente para tudo, que todo mês o Copom se reúne e define essa taxa mensalmente. Indicado para aqueles que querem realizar investimentos de curto prazo também. Títulos com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros da economia, taxa Selic. Isso significa, se a taxa Selic aumentar, a sua rentabilidade aumenta. Se a taxa da Selic diminuir, a sua rentabilidade também diminui. Tesouro IPCA, indicado para aqueles que querem realizar investimentos para longo prazo agora. Título pós-fixado, ou seja, a gente só sabe quando vai receber na hora de receber. Uma vez que parte do seu rendimento acompanha a variação da taxa de inflação, que é o IPCA+. Aumenta o poder de compra do seu dinheiro, pois o rendimento é composto por uma taxa de juros mais a variação da inflação, que é o IPCA+. O IPCA, nesse caso. Daí nós temos o IPCA+, também. É também um título pós-fixado, uma vez que parte do seu rendimento acompanha a taxa de inflação, o IPCA, aumenta o poder de compra do seu dinheiro, pois o seu rendimento é composto por uma parte de juros mais a variação do IPCA. E mais interessante para quem precisa do seu rendimento para completar sua renda, pois paga juros a cada semestre, ou seja, cupons de juros. Ou seja, você só não tira o dinheiro só lá no final. Você pode a cada semestre estar retirando uma parte desses juros. Interessante? Gostaram? Bem, mas vamos um pouquinho mais à frente. Como é que a gente pode simular? Eu sempre digo o seguinte, hoje em dia, com a tecnologia que a gente consegue usar simulador para praticamente tudo, né? Então você pode simular até mesmo para você ver o que você vai fazer. Então, para você fazer isso, você pode ir no site do Tesouro Direto, que você pode fazer várias simulações. Por exemplo, você pode definir um valor mensal de investimento e descobrir quanto que você ganhará no futuro. Ou seja, você aplicar mês a mês. Eu digo assim, eu vou conseguir dentro do meu orçamento guardar R$200, R$200 eu vou aplicar todo mês.
Durante tantos anos, quanto que eu vou ter lá no final? Isso daí é um planejamento para eu conseguir atingir objetivos, como uma universidade, a compra de uma casa, a compra de um carro, uma viagem, assim por diante. Você pode colocar quanto quer ter no futuro e ele diz qual você tem que investir mensalmente para atingir esse valor. Na simulação a seguir, vamos definir um investimento mensal de R$ 100 feito até o ano de 2031. Vamos ver o que aconteceu nesse investimento? Claro, gente, depende do dia que vocês fizeram. Nesse dia que a gente fez o slide, ele deu este resumo, tá? Se vocês fizerem hoje ou fizerem daqui a alguns dias, pode dar algumas diferenças em termos de valor, mas basicamente será isso, ó. O valor total do investimento será de 10.700 e o valor recebido vai ser de 16.419,09 Só que tem um detalhe, ó, aqui está um resumo, ó. Então, desde aquele dia que a gente fez até 2031, o valor inicial foi feito ali, o resgate vai ser em 1º de janeiro de 2031, o valor inicial é 100, os aportes mensais serão R$ 100, ou seja, no final até lá vai ter investido 10.700. O valor bruto com juros vai ser de R$ 18.115,63. Mada diz, nossa, é muito bom. Só que a gente tem que lembrar que os investimentos têm imposto de renda também. Então eu vou ter uma parte do imposto cobrado sobre todo o dinheiro? Não, só o que rendeu. O IR vai corresponder a R$ 1.142,97. E daí tem essa taxa B3, o que seria? Isso daqui é uma taxa de corretagem que é cobrado pela Bolsa de Valores, tá? Que corresponde a mais ou menos 0,2%. Ou seja, fazendo o que ele receber, o que ele teve de juros, descontando IR, a taxa do B3, mesmo assim ele teve um rendimento de R$ 16.419,09. É um excelente investimento. E aqui você pode fazer diversas simulações e que você vai ter ideia do que você vai fazer. E ele também nos dá a parte em gráfico aqui. Ele nos dá o gráfico lá. E ele faz até algumas comparações com o Tesouro, por exemplo, com o LCI e LCA, com a poupança, o fundo DI e o CDB. Nós vamos ver aqui, ó, que mesmo com o imposto ainda nós estamos tendo um rendimento muito alto, né? Porque na verdade a única que não pagaria imposto de renda seria a poupança e também a que rende menos ali. Os outros também têm uma cobrança lá de imposto que pode ser cobrado. Então vamos lá. Então agora o que eu vou querer que vocês façam aqui, gente? Eu vou dar a ideia para vocês a partir desta tabelinha aqui. Eu quero que vocês façam um comparativo para mim em relação a esse valor que a gente recebeu do Tesouro, em relação à nossa grande vedete de tantos anos utilizado como uma forma de guardar dinheiro, que é a poupança, 13.350. Vocês têm o valor bruto, só que vocês vão fazer em relação a esse valor líquido. E vocês vão me dizer quanto que vocês vão receber, ou seja, qual a porcentagem a mais que o Tesouro vai dar, tá bom? Vou deixar para vocês esse slidezinho aqui e também esse daqui para vocês poderem comparar os valores ali e daí me dizer qual a porcentagem que deu, vamos dizer, a mais o Tesouro Direto em relação à poupança.
E aí, galera, conseguiram? Vocês viram ali que eu deixei, consegui ajeitar. Na hora que eu estava falando ali, um slide desapareceu. Eu brinco, né? Aquelas coisas que a tecnologia às vezes acontece. O slide estava ali, ele desapareceu. Mas eu deixei para vocês ali o slide que estava faltando, que era a pergunta. Então, vamos lá aqui, ó. A pergunta eu queria saber, qual a porcentagem de ganho entre o Tesouro Direto e a poupança líquido para o investidor? Ou seja, descontado aqueles impostos que estão ali para vocês. Mas eu já deixei essa pergunta lá mesmo aparecendo. Então vamos olhar aqui. Lembrando que a poupança não tem imposto de renda, né? Então o valor líquido já é 13.350,24. Agora, já o Tesouro, nós temos que descontar aqueles valores, né? Por isso que eu deixei aqui. O valor líquido dele é 16.419,09. Então nós estamos comparando líquido com líquido. Então, vou pegar aqui, o que a gente viu aqui? Dividindo um pelo outro, deu 1,22987. Ou seja, passou de 100%. Ou seja, ele deu quase 23% a mais. Então, vocês vejam que o rendimento em tesouro é extremamente interessante. Pode ser para os seus sonhos de consumo, mas pode ser também para uma outra coisa, que muita gente vai dizer, mas é muito cedo eu falar sobre isso. Por exemplo, a sua previdência, ou seja, o que você vai precisar ter de dinheiro para se aposentar adequadamente, morar na beira da praia, fazer as coisas que você vai sonhar a vida inteira. E não é nunca cedo para começar. Se a gente começar, os países que são preparados para isso, eles têm uma grande poupança exatamente das pessoas que vão guardando dinheiro exatamente para a sua aposentadoria. E se vocês começarem a pensar agora, vocês vão atingir muito mais facilmente os sonhos de consumo. Então, como é que é os passos para poder fazer isso? Tem vários. Hoje em dia, você pode diretamente fazer um cadastro e você próprio, nesse cadastro do Tesouro Direto, e você aplicar diretamente. Você tem que fazer uma conta dentro do mercado lá, mas não é difícil, só vocês entrarem lá no site que eu disse lá, e vocês vão conseguir fazer o cadastro de vocês e aplicar quanto dinheiro vocês quiserem. Agora, se vocês quiserem também fazer a aplicação utilizando as corretoras, lembrando que só os maiores de idade pode fazer isso. Quem está menor ainda não é possível. Você pode utilizar uma corretora. Nessa corretora vai facilitar a tua vida diária ali para você conseguir aplicar. Você também vai ter que fazer essa corretagem, lembrando que ela vai ter valores de corretagem. Então, na hora de você contratar uma corretora, veja quanto que é a taxa de administração desse dinheiro, porque senão acaba muito do seu lucro indo embora. E lembre-se que é a longo prazo, então não é apenas no mês, então você tem que estar muito tranquilo. Depois que você fez ali, você vai transferir esse dinheiro da sua conta para a conta da corretora, né? E daí ela vai começar a explorar, vai te dar um acesso ao site da corretora e você vai explorar. Mas isso lembrando que você pode fazer diretamente no site do Tesouro Direto. Os resgates, alguém diz assim, mas eu tenho que esperar lá 2045 para sacar? Não. Nós podemos fazer resgate antes do prazo, só que elas vão resultar na diminuição de rendimento, dependendo do prazo e das cobranças e taxas. Lembrando que as alíquotas de imposto de renda, ela é regressiva, ou seja, quanto mais tempo aplicado, menos imposto você vai ter, que ele pode variar de 22,5% a 15%. Quanto mais tempo você deixar, menos imposto você vai pagar sobre lá, que isso é bastante interessante quando a gente fala em rendimento. Ele tem uma liquidez bastante grande, então se você mesmo está com um tesouro para 2045, o mercado compra esse tesouro, então é muito rápido. E ele tem uma liquidez D+1, que significa, se você pede hoje essa liquidez, amanhã já está disponível na sua conta para você fazer. Sonhar, como a gente sempre disse, não custa nada, porém você tem que se planejar. Se você quer atingir objetivos, tem que se planejar. Aqui eu vou deixar uma atividadezinha mão na massa para vocês fazerem, como se fosse uma viagem que vocês queiram fazer lá na terceira série. Então, como que vocês vão ter que fazer? Primeiro, um orçamento do que vai ser necessário. Dê uma ideia aqui do que fazer.
E depois vocês vão ver como que vocês vão guardar esse dinheiro. Como essa viagem vai ser daqui 2 anos e meio, 3 anos, vocês vão poder aplicar até mesmo esse dinheiro no Tesouro Direto. Cada entrada mensal que vocês vão fazer uma contribuição, pode aplicar mais e, consequentemente, esse juro ajudar exatamente para vocês terem um rendimento maior e, consequentemente, uma viagem até melhor, além do juro que vocês vão obtendo durante esse período. Nós conversamos exatamente sobre a aplicação em Tesouro Direto. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.